Olá, o Vida Saudável de hoje vai falar sobre os cuidados que você deve ter antes e depois de fazer um piercing ou uma tatuagem. Não existe um perfil definido ou uma justificativa para o uso de piercings e tatuagens. O que se sabe é que esses dois adereços do corpo estão ganhando cada vez mais a simpatia das pessoas e muitas vezes tornam-se a marca registrada de quem os usa. Mas é preciso ter cuidado, pois tanto o piercing quanto a tatuagem podem trazer problemas sérios à saúde, como a contaminação e a inflamação da pele, principalmente quando eles não são realizados em boas condições de higiene. E você, tem um piercing, tem uma tatuagem, o que é que você fez para cuidar deles? O senhor tem piercing ou tatuagem? Eu tenho tatuagem. Tenho tatuagem. Tenho um piercing. Tenho só o largador. E quais os cuidados que você teve para cuidar, né, para cicatrizar o seu piercing? Não tive grandes cuidados. Não usei nada. Furei, mas não comi comida carregada. Eu não comi aquelas coisas que fazem mal e passei uma pomada. Não muita coisa, eu só passei uma pomada e pronto, só isso. No programa de hoje você vai saber os cuidados que você deve ter antes e depois de fazer um piercing e uma tatuagem. Para isso você vai conhecer a história de pessoas que já tiveram alguns probleminhas com esses procedimentos e outras pessoas que não tiveram complicação nenhuma. A nossa equipe também conversou com médicos que vão explicar direitinho para você quais os verdadeiros riscos de se ter um piercing e uma tatuagem. E para você que fez uma tatuagem e se arrependeu, a gente vai mostrar para você uma técnica super nova de como retirar essa tatuagem do seu corpo. Fique ligado que o Vida Saudável está no ar e volta logo depois do intervalo. Toda segunda-feira, às 18 horas, aqui na TV Assembleia, Felicidade Urgente. Um programa que com certeza vai mexer com você. Você que não é daquele tipo de gente que só olha para o seu umbigo, mas você que consegue perceber que bem aí ao seu lado pode ter alguém precisando, no mínimo, da sua atenção, do seu apoio, da sua ajuda. Você não pode perder. Toda segunda-feira, 18 horas, aqui na TV Assembleia, Felicidade Urgente. Os adereços perfurantes, os chamados piercings, existem nas tradições de muitas culturas, como nos indígenas, nos esquimós do Alasca e até mesmo nos punks de todas as partes do mundo. Os piercings podem servir de acessório para enfeitar o corpo, como também ter um significado especial para cada pessoa. No entanto, algumas recomendações são necessárias antes, durante e depois de colocá-lo no corpo. Liciane Oliveira, quando tinha 18 anos, colocou um piercing na cartilagem da orelha. O procedimento de perfuração foi realizado numa farmácia. Liciane, você teve algum problema com o piercing? Tive sim. Tinha muita vontade de ter um piercing na orelha, né? E aí eu fiz numa orelha só, fiz numa farmácia. Na época eu tive um pouco de dificuldade para achar um local para fazer. E inicialmente eu não senti dor, não senti nada, achei que estava tudo tranquilo, só que acontece que esse piercing, né, esse brinco, ele nunca, o furo dele nunca desinflamou. Eu vivi eternamente com ele inflamado, tendo que limpar e tudo mais, e tomando medicação para desinflamar, passando pomada, mas nunca sarou. Liciane até tentou fazer com que o piercing cicatrizasse, mas essas tentativas foram em vão. E o que você fez para resolver essa inflamação? A única coisa que solucionou a inflamação realmente foi tirar o brinco, não foi deixar o furo cicatrizar, fechar novamente, porque o furo realmente nunca sarou, ele ficou eternamente inflamado aí. Eu ainda aguentei bastante tempo, ainda fiquei 4 anos com a orelha furada, sempre inflamada, mas só solucionou mesmo quando eu tirei o brinco. Você teve medo de acontecer algo pior com a sua orelha?
Tive sim. Tive porque tinha períodos que doía bastante, assim, não chegou... Ficava um pouco inchado, não inchava a orelha toda. Mas tive medo, sim, de acontecer alguma coisa. Apesar de Liciane não ter tido sucesso, o piercing pode dar certo em muitas pessoas. Mas assim como qualquer procedimento, ele tem certos riscos e exige cuidados especiais, como explica a dermatologista Conceição Câmara. Como a dermatologia trata essa questão do piercing, existem riscos também que podem causar às pessoas? O piercing é uma coisa mais nova, né? A tatuagem é mais antiga. Mas devido ao modismo, tem pessoas que gostam realmente ou no umbigo, na orelha, em lugares mais, não é assim, esdrúxulos, em língua. Então vai do momento também de cada um, vai da opção de cada um, mas que também seja bem orientado, deve ser utilizado aquele aço cirúrgico, né? Porque tem pessoas que têm dermatite de contato ao níquel, que é o metal, então tem certos piercings que de cara já começa a dar uma alergia, dermatite de contato, além de outras complicações também, como a infecção, como o queloide, porque pode estimular a queloide em certas regiões mais que outras, lugares que tem a cartilagem como orelha, como nariz, isso tudo tem que ser avaliado antes de realizar. Quais os cuidados do antes e o depois dessa pessoa fazer essa perfuração? Que cuidados essa pessoa deve ter? Checar a vacina antitetânica, ver se a paciente não é diabética, não tem nenhum tipo de imunodepressão, né? Ver como está, checar as defesas e também procurar um bom profissional. Profissional que utilize bons produtos, ver o antes e o depois, como vai ser orientado. Depois, qualquer dúvida, procurar também um médico, o dermatologista, o infectologista, um cirurgião plástico para acompanhar o pós daquilo. Porque qualquer sinal de infecção, tratar a infecção, e se nós observarmos que está estimulando já uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz mais avantajada, um queloide precoce, um precursor do queloide, digamos assim, nós já orientarmos aquela pessoa a retirar, porque às vezes precisa fazer uma cirurgia pós-retirada do piercing quando deixa por muito tempo, que forma um queloide muito grande, né? Marine Silva, profissional especializada em colocar piercings, esclarece que fazer um furo no corpo por conta própria ou numa farmácia não é recomendado. De forma geral, o que é que você diz para as pessoas que estão pensando em colocar um piercing? Eu acho que tem que procurar um local que tenha assim, um padrão de higiene legal, né? Que tenha que seja regulamentado pela vigilância sanitária, né? Que eu acho que isso é o principal mesmo, porque fazendo em casa realmente não dá certo. Marine também fala sobre a técnica utilizada para a perfuração, a higienização dos materiais e os cuidados que as pessoas devem ter depois de colocar o piercing. Qual a técnica que você utiliza para a perfuração desses piercings? Não existe, na verdade, assim, uma técnica específica, né? Cada body piercing tem o seu melhor jeito de fazer a aplicação. Mas o mais importante é o material, né, que é usado, tem que ser descartável, esterilizado em autoclave. Qual o material mais recomendado para essas perfurações? São as peças de aço cirúrgico, ouro branco, titânio, são as melhores para cicatrização. Quais os cuidados que você diz que as pessoas devem ter antes de colocar o piercing e depois de colocar esse piercing para uma melhor cicatrização? Antes é o que a gente faz na sala mesmo já do piercing, né? Que é a limpeza, a asepsia da pele, né? E a gente faz a marcação e usamos esses materiais que eu já te falei, né? Que são descartáveis, esterilizados. E após, tem que ter uns cuidados assim, regrados de 30 dias, que a gente fala para fazer a limpeza 3 vezes ao dia. Não pode ir para piscina, praia, evitar sol também, né? Ficar exposto ao sol. E comer alguns tipos de comidas que a gente chama de carregadas, né? Tipo camarão, caranguejo, carne de porco. Tem algumas pessoas que têm alguma reação quando faz a perfuração. Luiz Vasconcelos tem 2 piercings na sobrancelha. Para a perfuração, ele procurou um profissional especializado. Então, eu coloquei primeiro um só, né? E, como eu disse, na época eu era menor de idade, então não era muito comum, assim, você encontrar um estúdio que
que fizesse assim como tem hoje, né, com todos os cuidados. E acabei encontrando um que aceitou autorização, tal. Minha mãe levou, na época eu tinha 14 para 15 anos, né? E fiz, né? Depois de muito tempo que eu furei o segundo, né? Mas já faz mais de 10 anos em São Paulo, quando eu morava lá. Depois de alguns cuidados, Luiz está super satisfeito com os seus piercings. E hoje você se sente satisfeito, se sente saudável com os seus piercings? Sinto. Assim, eu sempre gostei, sempre procurei, pesquisei, fui atrás dessas coisas, né? Então, assim, você acaba fazendo tatuagem, piercing, vai virando parte de você, assim, você vai crescendo com ela. É legal. Mais ou menos por aí, assim. No próximo bloco do Vida Saudável, você vai conhecer mais sobre o universo da tatuagem e quais os cuidados que você deve ter antes de fazer um desenho no seu corpo. No próximo bloco, a gente volta já. Cultura, gastronomia, moda, solidariedade, lugares, curiosidades, música, agenda. Tudo que rola de melhor na programação da TV Assembleia rola no Rolê. E você não pode nem pensar em perder. As melhores reportagens, shows, entrevistas, um programa especial feito para você. Rolê. Todos os sábados, 11 da manhã, aqui na TV Assembleia. Trazida para o Ocidente no século XVIII, a tatuagem, mais conhecida também como tatu, seduziu as pessoas da modernidade, unindo gerações de jovens e idosos, conquistando fãs espalhados pelo mundo inteiro, inclusive as celebridades. Algumas pessoas passam anos para escolher o desenho da sua tatuagem, já outras fazem no impulso, correndo o risco de se arrepender depois. Independente da escolha, a tatuagem precisa de cuidados especiais. Antes de fazer uma tatuagem ou até mesmo um piercing, é preciso pensar bem se é realmente isso que você quer, principalmente quando se é jovem e está em fase de construção de valores. Luciana, tanto a tatuagem quanto o piercing podem ser um meio ou uma forma de se expressar? Tanto tatuagem como piercing são formas de identificação, né? Principalmente entre as culturas juvenis. Algumas elas acabam se adequando a essa prática de fazer uma perfuração no corpo, que é o piercing, para se identificarem, para se adequarem, né, dentro desse grupo. E também assim como a tatuagem, né, que são desenhos, são pinturas que têm significados dentro dessas culturas, né? Não é simplesmente um desenho por um desenho, mas elas estão preenchidas, elas estão imbuídas de significados também. Isso depende de cada pessoa, não é verdade? Claro. Cada pessoa é que, na verdade, se identifica e que toma a decisão de fazer um piercing ou uma tatuagem. Eu posso ser de uma cultura juvenil que, de repente, eu não quero fazer a tatuagem que os meus colegas também estão acostumados a fazer. Então, também vai muito dos valores que a gente também traz dentro da nossa família, da nossa sociedade, de como a gente também encara aquilo e se a gente também tem a aceitação de fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, tanto esse piercing quanto essa tatuagem podem ser um modismo, não é? Isso, exatamente, né? A nossa mídia hoje está repleta, né, de tendências modistas. Então, se esse jovem, ele assiste a um programa, assiste a uma novela, um filme, um desenho animado, que seu personagem, ele possui um piercing, ele tende a também querer um piercing, tanto quanto uma tatuagem, dependendo do que significa. Né? Isso existe realmente, os jovens eles acabam comprando essas ideias com muita vontade e aí é um cuidado que a gente tem que ter, porque se há um modismo, um dia acaba. E aí, por exemplo, o desenho que a gente fez na gente, através da tatuagem, pode não ter nada a ver com a nossa personalidade. E aí, como é que fica essa situação? É bem delicado. O que você, como psicóloga, orientaria para jovens que estão querendo fazer um piercing ou uma tatuagem? A orientação básica que eu dou é pensar muito antes de fazer, né? Tipo, pensa 10 vezes, pensa 1000 vezes. Sempre é bom pensar muito. Se aquele desenho da que vai fazer da tatuagem, se aquela imagem, ela representa você,
o que é que significa para você, né? Eu nem digo muito que se é algo que realmente quer, porque geralmente quando se é adolescente, se quer muito naquele momento sem pensar no futuro, né? Mas uma tatuagem é algo que fica muito no nosso corpo e que não tem como sair, né? E ao mesmo momento que quando a gente quer se livrar daquilo, a gente quer tirar aquilo do nosso corpo, fica uma marca, fica uma cicatriz. Assim como o piercing também, apesar de que o piercing é bem mais simples. Colocou o piercing e não deu certo, retira o piercing e o furo ele cicatriza. Mas é sempre muito bom pensar bastante no que aquilo está representando para você, né? E o que é que vai lhe trazer para que você possa colocar aquilo no seu corpo. Apesar das tatuagens terem rompido padrões sociais, algumas profissões ainda exigem que elas não fiquem tão visíveis no corpo. Hoje, né, a gente já tem algumas profissões que aceitam com a maior abertura exatamente o uso do piercing, o uso da tatuagem, até mesmo como parte dessas pessoas, como uma adequação dessas pessoas, como algo que elas se adaptam, né? Mas a gente ainda tem outras profissões que ainda exigem exatamente essa questão, se usam um piercing, se usam uma tatuagem, até mesmo se usar de preferência, cobri-la, né? Nós estamos numa sociedade contemporânea, né, que está em extrema mudança, né, em questão de valores, de novas práticas sociais, novas práticas subjetivas, mas ao mesmo tempo nós ainda temos muitos valores que são arraigados nas nossas tradições, né? Então, imagina, por exemplo, um médico que vai com a tatuagem, que vai atender a uma senhora do interior de 80 anos de idade. Ela provavelmente vai achar estranho, porque aquilo não faz parte do cotidiano dela. É um fato que nem uma tatuagem, nem um piercing, ela vai determinar que a pessoa é menos qualificada do que a outra que não tenha, de forma alguma. Mas ainda existem muitos valores em nossa sociedade que pedem, né, que nos solicitam que a gente tenha certos padrões estéticos, e aí é por isso que muitas vezes em algumas profissões, né, é pedido exatamente que não haja tatuagem, ou se houver, que a cubra, assim como o piercing. A tatuagem também tem alguns riscos relacionados à saúde. A primeira é a dermatite de contato, a alergia, que é o que nos buscam mais. Às vezes faz e fica dando alergias, a gente entra com antialérgicos, algumas pomadas e às vezes resolve. A mais longo prazo seria o queloide, que com o tempo, como é uma injúria tecidual, né, vai até a derme, aquela agressão. Naqueles pacientes que têm tendência a queloide, pode desenvolver o queloide. A gente faz o tratamento do queloide, ou tópicos, aplicações tópicas de pomadas, ou às vezes infiltrações da medicação intralesional com injeções. E, às vezes, também pode acontecer infecções, né? Infecções bacterianas, tem que ser muito bem escolhidos os locais, a asepsia, o ambiente, o profissional que faça, tá regulamentado, né, em Anvisa, isso tudo, e ver o material se é descartável, checar a vacina antitetânica para não haver também nenhum problema com tétano, e uma forma de evitar certas doenças, que várias infecções, inclusive hepatites ou talvez até a AIDS, podem ser transmitidas por esses tantos instrumentos quanto a tinta, se não for trocada, se não forem descartáveis, né? Para quem já se decidiu em fazer o desenho no corpo, é preciso lembrar que o processo de tatuar pode causar dor. Em relação à dor, necessariamente toda pessoa vai sentir dor na hora que for fazer uma tatuagem? Não é porque uma injúria que vai até a derme é feita com uma agulhinha, então dependendo do limiar de dor é individual. Cada um tem pessoas que sentem dores facilmente, outras mais resistentes, e às vezes quando se quer tanto uma coisa, né, às vezes a dor é o mínimo, é melhor se pensar mais nos cuidados pré e pós e do profissionalismo e tudo, do que mesmo a questão de dor. Mas eles usam muitas vezes uma pomada anestésica, embora a anestesia é mais superficial, mas tem pessoas que não reclamam. O tatuador Marcelo Melo é um dos pioneiros na tatuagem profissional da capital potiguar.
Ele explica que para tatuar é preciso de profissionalismo e responsabilidade com a saúde dos clientes. Por isso, ele fala sobre os materiais que utiliza e quais os cuidados que ele também recomenda às pessoas. Como é que acontece esse processo de tatuar? Existem tintas, agulhas específicas para esse processo? Nos últimos 10, 12 anos, o material evoluiu demais. Antigamente só conseguia material de qualidade se fosse importado. O que era nacional não tinha muita qualidade, eles estavam desenvolvendo ainda o mercado nacional. Então hoje nós temos uma gama variada de tintas, fabricantes de material e todos voltados para tatuagem. Hoje o material não é adaptado mais, hoje é fabricado para tatuagem. Como é que acontece esse processo de tatuar? Tatuagem nada mais é do que injetar pigmento dentro da pele, que ele fique na segunda camada de pele e que as células dessa segunda camada absorvam esse pigmento e para não expelir. Quando cicatriza, esse pigmento fica dentro da célula e conforme esse pigmento é colocado na pele, ele forma desenhos, forma degradês, tons sobre tons. Quais os cuidados que você recomenda para as pessoas antes de se tatuar? Na hora que ela está se decidindo que vai fazer aquela tatuagem, o que é que você diz para essas pessoas? Antes, primeiro, tem que gostar muito de tatuagem, porque é para sempre. Não pode estar fazendo por empolgação, influência de amigos, influência da mídia. Primeiro ponto, gostar muito de tatuagem. Segundo, tem que estar bem alimentado, não pode estar sob efeito de drogas nem álcool, vai preencher um formulário no estúdio, vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que está fazendo por livre e espontânea vontade. Aí a partir disso, tem que ser maior de idade para fazer a tatuagem independentemente. Se for menor de idade, nós temos uma autorização que tem que ser assinada e preenchida pelos pais aqui. E mesmo assim a gente ainda avalia se não está sendo uma coisa de impulso, a gente se reserva o direito de fazer ou não no menor, né? Porque não é porque o pai está autorizando que a gente vai fazer de qualquer maneira. E antes de fazer a tatuagem é isso, tem que estar preparado, gostar de tatuagem e não ter nenhum tipo de restrição. E quais os cuidados de depois da tatuagem? O que é que essas pessoas devem fazer para manter aquela tatuagem bacana, saudável? Apesar de nós usarmos todos os métodos seguros, sob orientação e fiscalização da vigilância sanitária, nós dependemos muito de como o cliente vai se comportar depois do processo, porque ele sai daqui com curativo, mas ele precisa ter um procedimento de 1 semana, 10, 15 dias para cicatrização. Então nós dependemos, o resultado, tanto estético como de saúde, depende muito do cliente quando ele sai daqui. Então a gente dá um cartãozinho com as recomendações, conversa com o cliente durante o procedimento do que ele deve fazer, mas é basicamente nada de banho de mar, nem piscina, nem exposição ao sol, não coçar, não expor a tatuagem a ambientes contaminados, encostar em locais sujos, usar uma pomada cicatrizante específica para tatuagem e procurar o profissional depois que cicatriza para ver se ficou tudo bem direitinho, se não precisa de um retoque ou alguma coisa assim. Mas basicamente são os cuidados de higiene e de uso de um creme cicatrizante. Rosângela César, empresária, tem várias tatuagens no corpo. Ela conta que precisa realmente gostar de tatuagem para fazer uma. E mesmo com o passar do tempo, você continua gostando das tatuagens? Amando as minhas tatuagens e tatuagem de modo geral. Tanto é que eu trabalho com isso, né? O que você diz para as pessoas que estão querendo fazer uma tatuagem? O mais importante é ter certeza do desenho, né? Não sair escolhendo uma coisa porque está na moda, porque todo mundo está fazendo, porque nesse caso é mais fácil se arrepender. Quando você fica escolhendo uma coisa que muita gente tem e porque está na moda, você tem que escolher uma coisa que você goste. Pode até acontecer de estar na moda, mas tem que ter certeza do desenho, para não se arrepender. No próximo bloco do Vida Saudável, você que fez uma tatuagem e se arrependeu, vai conhecer uma técnica de remoção dessa imagem da sua pele. No próximo bloco, não sai daí. Meu compadre, me diga uma coisa, você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece não? E vocês conhecem a origem da expressão
enxerido sem lenço? Também não? Então, ó gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. As tatuagens romperam padrões sociais e religiosos e transformaram-se numa verdadeira expressão de estilo. Mas nem sempre o sucesso é alcançado no resultado final. Ou, apesar de uma bela tatuagem, elas passam a perder significado com o tempo. Se você faz parte desse grupo de pessoas que fez uma tatuagem e se arrependeu depois, fique tranquilo. Hoje em dia já existem técnicas especializadas, seguras e eficazes para remover essa imagem do seu corpo. Marcela Ohana fez a primeira tatuagem com apenas 14 anos e não parou por aí. Hoje a professora carrega no corpo 18 desenhos, que para ela são obras de arte. Marcela, quando que você começou a se tatuar? Então, eu comecei quando eu tinha 14 anos, por curiosidade, por impulso de adolescência, assim. Eu vi um amigo meu fazendo e eu acabei tendo a curiosidade de querer fazer uma também. Minha mãe estava na hora, inclusive. Ela disse que se fosse uma bem pequenininha, ela deixava. Aí eu fiz uma estrelinha no tornozelo, que inclusive já cobri, mas foi basicamente com essa idade, assim, 14 anos. E por que você fez uma tatuagem? Você gostava? Foi por impulso? O que é tatuagem para você hoje em dia? Hoje em dia, para mim, a tatuagem é uma arte no meu corpo, como se eu tivesse vários quadros dos meus artistas preferidos. No começo, as 2, 3 primeiras que eu fiz foi mais impulso de adolescência e tal, tanto que eu passei muitos anos sem fazer tatuagem. Mas hoje em dia eu acho que tatuagem é arte, assim, é como você pendurar um quadro na parede da sua casa e que você gosta muito, você gosta daquela arte. Eu acho que é isso. Só que a primeira tatuagem que ela fez, aquela quando ela tinha 14 anos, ela resolveu cobrir com outra tatuagem. Você já se arrependeu de alguma tatuagem que você fez? Arrependimento mortal, assim, de odiar a tatuagem, não. Mas as 2 primeiras que eu fiz, que era um anjinho aqui do lado esquerdo e a estrelinha do lado direito, eu cobri já elas porque era uma tatuagem boba e pequenininha e muito de catálogo, que você chega lá, olha aqueles catálogos e faz a tatuagem. Então essas 2 eu cobri, mas não foi um arrependimento de vida, assim, oh meu Deus. Foi só porque eu achava que não era minha cara mais. Mas nem todos conseguem cobrir uma tatuagem que não agrada mais. Às vezes, as pessoas só ficam satisfeitas quando retiram a imagem da pele. E para isso, hoje em dia, existem tratamentos a laser. Doutor Leonardo, hoje em dia, como é que está a procura para essa remoção da tatuagem? Com o crescimento da confecção das tatuagens, acaba também aumentando a demanda por a procura para retirar a tatuagem, né? Então, assim, é uma demanda que é crescente com o tempo, até pelo número de pessoas tatuadas que hoje em dia a gente vê. Então é muito mais frequente hoje você ver pessoas que expõem o corpo com tatuagens do que antigamente. Então essa procura também é crescente. O doutor Leonardo Ribeiro explica como o processo a laser acontece e o que pode influenciar na remoção da tatuagem. Como acontece esse processo da remoção da tatuagem através do laser? Então o laser ele vai ser absorvido, é uma luz, né, que vai ser absorvido pelo pigmento da tatuagem, faz com que esse pigmento aqueça e se quebre. Então às vezes o pigmento é grande lá da pele e o organismo não consegue absorver e eliminar. Então no que o laser quebra em pequenos pedaços esse pigmento, as células do corpo vão poder eliminar esse pigmento do corpo e vai clareando a tatuagem. E isso é feito gradativamente. Então, a gente faz sessões repetidas, normalmente com intervalos mensais, bimestrais, depende muito da tatuagem. E isso vai ser um processo de clareamento até chegar num estágio que a tatuagem elimine toda ou a gente consiga um resultado já satisfatório.
As cores, elas podem influenciar na hora dessa remoção da tatuagem? Isso influencia muito. Então, tatuagens multicoloridas, muito grandes, isso são tatuagens mais difíceis de tirar e muitas vezes não saem totalmente. Então, tem alguns pigmentos que são mais resistentes e não conseguem ser eliminados com laser. Ou então, talvez precise de mais de um tipo de laser para poder tirar. Então, e tatuagens pretas são tatuagens melhores para o tratamento com laser. Porque o preto ele absorve melhor a luz do laser e consegue um resultado menor. Então, eu diria que tatuagens melhores para ser removidas seriam tatuagens pequenas e pretas, normalmente são isso. E o local também da tatuagem influencia um pouco. Então, tem locais que são melhores, outros locais que são mais difíceis. Como você viu, os piercings e as tatuagens podem trazer alguns riscos à saúde. Mas se você deseja ter algum deles no corpo, não vá fazer nada por conta própria, muito menos procurar alguém desconhecido. Procure, antes de tudo, uma dermatologista, tire suas dúvidas, para aí sim, se tudo certo, você procurar um profissional especializado e fazer de forma saudável tanto o seu piercing quanto a sua tatuagem. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Vida Saudável. Tchau!